Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 14 de novembro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo que é destaque aqui no Parlamento Catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo hoje está meu colega Rony Ramos, também aqui da comunicação do Parlamento Catarinense. Boa tarde, Rony. Olá, Delu. Olá, você que nos acompanha. Lembrando que estamos em sinal aberto aqui na região da Grande Florianópolis, da TVAL, também na região de Blumenau e com a nossa programação ao vivo e também 24 horas no YouTube da Alesc. É só procurar por Assembleia SC. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa a edição de hoje do programa Conecta falando da reunião da Comissão de Finanças e Tributação, que foi realizada na manhã de hoje, com análise e aprovação de alguns projetos, incluindo um deles de autoria do deputado Padre Pedro, que fala sobre a apicultura e a meliponicultura aqui em Santa Catarina. O objetivo é garantir uma mão de obra especializada para a remoção das abelhas aqui no estado, Rony. Na verdade, sempre que tiver aí a necessidade de uma licença ambiental para remoção de vegetação, isso já é comum o agricultor ou quem precisa cortar árvores fazer essa solicitação. O projeto do deputado Padre Pedro, ele também vem com uma exigência de que tem essa mão de obra especializada, que a Deluana falou, para remoção de ninhos, de abelhas nativas, enfim, e também de vegetação, transporte e realocação de vegetação nativas que servem aí para a polinização das abelhas. Lembrando que em Santa Catarina já há uma política de incentivo ao setor aprovada aqui na Assembleia Legislativa e o deputado Padre Pedro Delu é um dos que mais incentiva essa questão, que também tem parte econômica importante aqui no estado e para diversas famílias. Isso mesmo, já apresentou vários projetos de lei nesse sentido. No caso específico desse projeto de lei, o relator na Comissão de Finanças e Tributação foi o deputado Fernando Krelin, do MDB, que deu o parecer positivo e falou um pouco sobre essa matéria com a nossa reportagem. Acompanhe. Uma simples alteração na política estadual de incentivo à apicultura e meliponicultura e também do programa estadual de apicultura e meliponicultura. Meliponicultura são as abelhas sem ferrão, para que nos licenciamentos ambientais tenham sim a necessidade de mão de obra qualificada para a remoção dessas colmeias de abelhas aqui em Santa Catarina. Então realmente facilitando e cuidando mais do meio ambiente, como realmente a gente precisa cuidar, E também na manhã de hoje tivemos reunião da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia Legislativa, também com a aprovação, com a análise e a aprovação de alguns projetos de lei, inclusive um projeto que faz uma alteração no Código do Meio Ambiente aqui de Santa Catarina, com o objetivo de estabelecer critérios para a dispensa da implementação dos sistemas para coleta de água da chuva aqui no estado. São as cisternas, né, Rony? Isso, esse projeto de lei é de autoria do presidente da Casa, o deputado Mauro de Nadal, que é da região oeste, que volta e meia sofre com questões climáticas especialmente relacionadas à estiagem. Há uma questão de obrigatoriedade de instalação de cisternas em propriedades que porventura precisem do auxílio do poder público com caminhões-pipas para abastecimento nesses períodos críticos. Então seria dispensado dessa necessidade quem comprovar, que já tem a cisterna instalada e que isso garante que não vai precisar de auxílio do poder público. Estamos em período chuvoso, diferente de outros anos, mas que esse assunto da estiagem volta e meia está presente aqui na Assembleia Legislativa e o deputado Mauro de Nadal, junto também com a bancada do Oeste, que trata volta e meia sobre esse tema, traz esse projeto de lei para a Alesc. Nessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o relator dessa matéria foi o deputado Volney Weber, que conversou com a nossa reportagem sobre essa proposta. Acompanhe. É um projeto que vem a simplificar a questão dos licenciamentos dos empreendimentos em Santa Catarina. Aquela região, aquele estabelecimento que comprovarem tecnicamente que tem seus reservatórios, que não tem dificuldade do abastecimento do seu empreendimento com água e que também apresentando um comprovante do município que nos últimos 3 anos ele não ocupou água através do abastecimento público
pelo fato da estiagem, esse estabelecimento ele não precisa construir as cisternas. Então ele simplesmente vem a simplificar, oportunizar para quem não precisa da cisterna diretamente, ele continua com a sua atividade, o seu empreendimento possa ser liberado sem essa exigência. Então, como o Rony estava falando, nessa questão da falta de água e também do excesso de água aqui em Santa Catarina, são assuntos recorrentes aqui no Parlamento. E durante essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados também aprovaram outro projeto de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que fala sobre socorro imediato para municípios atingidos por catástrofes naturais aqui no estado, principalmente enchentes, né, Rony? Esses municípios teriam auxílio até 24 horas após a decretação de situação de emergência ou de calamidade pública para já ter acesso de recursos. Hoje esse processo ele é um tanto burocrático. Após o pedido, o município já tem que emitir provas, enfim, planejamento sobre os estragos, o que precisa ser feito ou não, para daí conseguir acesso a algum recurso. Esse projeto do deputado Napoleão Bernardes, ele trata aí desse socorro imediato, seria um programa aqui, já que Santa Catarina constantemente precisa ajudar, né, o Estado, os municípios a auxiliar a população que é fortemente atingida. Hoje na CCJ foi aprovada uma emenda a esse projeto, né, que essa emenda foi apresentada na Comissão de Finanças, precisou voltar para a CCJ, é uma emenda aí de caráter para aprimorar os objetivos dessa proposta, questões técnicas. Passando na CCJ, ele já deve estar apto aí então a voltar para o plenário para análise. E a gente segue acompanhando então a votação desse projeto que fala sobre essa questão das chuvas aqui em Santa Catarina. Inclusive, uma das regiões que sempre é mais afetada é a do Vale do Itajaí, e os dirigentes da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí estiveram hoje aqui na Assembleia Legislativa participando da reunião da Comissão de Assuntos Municipais, falando sobre toda a situação da região em vários setores, inclusive principalmente nessa questão dos cuidados, né, com as chuvas, com as enchentes que afetam muito aquela região do Alto Vale do Itajaí. Liderados pelo prefeito de Rio do Sul, José Tomé, essa comitiva então participou da Comissão de Assuntos Municipais pedindo mais investimentos e apoio da Assembleia Legislativa, especialmente nas questões das barragens do Alto Vale, que já são prova de que funcionam, né? Ajudam a aliviar as enchentes a partir dos municípios em que o rio vai descendo, breca a água lá em cima, e o prefeito pede então mais auxílio aqui da Assembleia nessas questões de políticas públicas. Lembrando também que a Assembleia volta e meia destina recursos também do seu orçamento que são economizados para que possam ser oferecidos aos municípios que mais tenham perdas decorrentes da chuva. Eles trouxeram alguns dados, Deluana, foram quase 80 mil pessoas atingidas e dessas pelo menos 3 mil desabrigados lá na região. A gente acompanhou essa reunião da Comissão de Assuntos Municipais, conversamos com o presidente da comissão, o deputado Thiago Zilli, que inclusive falou um pouco sobre esse trabalho da comissão, que está escutando os representantes de todas as regiões aqui do estado para acompanhar os problemas e as conquistas de cada região, e também com o José Tomé, que é, como o Rony falou, prefeito de Rio do Sul, e o presidente da AMAV, a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, que destacou esse problema enfrentado pelos municípios da região com as constantes chuvas e enchentes naqueles municípios. Acompanhe. Uma oportunidade dos prefeitos também defenderem as suas regiões, né? Investimento, agricultura, saúde, educação. Vamos falar também das transferências especiais, né? A região da AMAV recebeu 35 transferências especiais no valor de 26 milhões, que foi um trabalho da Comissão dos Assuntos Municipais, né? Uma oportunidade também de eles colocar os seus problemas, mas também mostrar a força que a sua região tem para o estado de Santa Catarina. Nós temos 28 municípios na região, destes 27 decretaram situação de emergência. Dos que decretaram situação de emergência, 5 decretaram situação de calamidade pública, né? Ou seja, bastante impactada a região, né? O volume de prejuízo varia entre 700 e 800 milhões, né? Ou seja, um volume de prejuízo bastante significativo, o que mostra que a execução das obras elas têm um valor financeiro parecido, mas você tem menos dor, menos perda, menos sofrimento na vida das pessoas.
Lembrando que a cobertura completa sobre essa reunião da Comissão de Assuntos Municipais e também das outras comissões aqui da Assembleia Legislativa sempre fica disponível na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br, e também tem cobertura das redes sociais aqui do Parlamento Catarinense. Nosso colega Tiago da Luz já está aqui com a gente, vai falar um pouquinho sobre esse trabalho desenvolvido pelas redes sociais aqui do Parlamento e também dos deputados. Boa tarde, Tiago. Certo, boa tarde, Delô, boa tarde, Rony. Boa tarde a você que está conectado com a gente. Bem, hoje o deputado na rede é com o Nilson Berlanda, do PL. Ele destaca as indicações aprovadas em plenário de manutenção e revitalização das rodovias 350, trecho de Santa Cecília, Lebon Regis e Caçador, e a SC 120, de Curitibanos a Lebon Regis. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, são trechos que já estão no radar de obras e devem iniciar nos próximos dias. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, sobre o deputado Nilson Berlanda, é só acessar o seu canal no Instagram, que é @deputadoberlanda. Já o destaque das redes é o quadro que sempre traz os assuntos mais relevantes aqui do Parlamento Catarinense, que é o Em Pauta. E desta vez, o Em Pauta fala da lei aprovada em plenário e também já sancionada pelo governador, que permite que famílias agricultoras de assentamentos rurais possam emitir talões de notas fiscais do produtor para comercializarem os seus produtos. Você pode acessar o nosso Instagram, @AssembleiaSC, e conferir o Em Pauta, que é destaque deste Conecta. Por hoje é isso. Volto contigo, Delô. Ok, Tiago, muito obrigada, trazendo os destaques aí das redes sociais dos deputados e também aqui da Assembleia Legislativa. Como ele falou, é só procurar por Assembleia SC. E a gente teve também, na tarde de ontem, uma audiência pública realizada aqui pela Assembleia Legislativa, pela Comissão de Direitos Humanos e Família, que falou sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e o trabalho também da Polícia Militar nas comunidades aqui de Santa Catarina. Rony, uma audiência pública que foi bem acompanhada, né? Sim, uma proposição da deputada Vanessa da Rosa, que trata aí dessas questões de comunidades, também a questão dos adolescentes que precisam passar por reinserção, né, social, e essa é uma política que foi a princípio aprovada aqui em Santa Catarina e que, segundo a deputada, ainda não saiu do papel, e que também a deputada diz que tem correlação com a questão das abordagens da Polícia Militar em comunidades vulneráveis e também especificamente com os jovens dessas comunidades. Eu acompanhei o início dessa audiência pública, que foi bem movimentada por também movimentos negros e movimentos sociais, e a gente também conversou com a deputada Vanessa da Rosa, que é a proponente. Vamos acompanhar. Plano SINASE, que é um sistema nacional que visa orientar, acolher adolescentes infratores. A gente sabe que a lei já está aí desde 2012, o que acontece em alguns estabelecimentos aqui de Santa Catarina, mas a gente precisa aprimorar as ações, porque a intenção é sempre de recuperação, de reintegração desses adolescentes na sociedade. E isso precisa ser planejado. Aqui em Santa Catarina ainda está muito tímido. E culminando com essa temática, a gente vai ouvir um pouco também da sociedade em relação às abordagens da Polícia Militar em comunidades em situação vulnerável, né? A gente precisa entender o que está acontecendo, o porquê de determinadas abordagens, porque nos parece que há um caráter, assim, uma vertente racial, um componente racial muito presente nessas abordagens, tanto que são os grupos negros, são os jovens negros que mais morrem vítimas de homicídio e que são os que mais sofrem abordagens truculentas da Polícia Militar. Então a gente precisa ouvir os dois lados. E além dessa audiência pública, a Assembleia Legislativa realizou uma outra audiência pública daí no município de Imbituba. Uma audiência pública realizada pela Comissão de Assuntos Municipais para falar sobre a questão da divisa entre os municípios de Imbituba e Laguna, no sul do estado. Um problema que começou em 2007, mais de 15 anos atrás, e que até hoje gera polêmica. Tem algumas pessoas que moravam em Imbituba, hoje moram em Laguna. Desculpa te cortar, a gente teve lá bem loco, uma comunidade que são divididas por 3 bairros. Então, para você entender, tem ruas onde passa o caminhão de
de lixo de Laguna, por exemplo, mas a escola, os professores são contratados por Imbituba. O posto de saúde é de Laguna, outro serviço é de Imbituba. Então, os deputados da Comissão de Assuntos Municipais foram até lá para entender o que a população espera. Estiveram presentes também dirigentes municipais dos 2 municípios e a comunidade, que é em torno de 4.000 pessoas que são atingidas exatamente nesse período, nesse perímetro de divisa. Dessas, pelo menos 500 estiveram lá presentes e o pessoal foi unânime em dizer que eles são imbitubenses e querem que essa questão seja corrigida. Há um projeto de lei em análise aqui na CCJ, já foi aprovado, foi incluída também questões de Garopaba, e o deputado Ivanatos, que foi o proponente, falou que há mais de 100 municípios catarinenses com questões de perímetros a serem resolvidos. A gente acompanhou também essa audiência pública que foi realizada lá no município de Imbituba e conversamos com justamente o autor desse projeto de lei que corrige essa questão da divisa entre Imbituba e Laguna, o deputado Ivan Nates, do PL. Ele conversou com a nossa reportagem e explicou um pouco melhor a situação. Nós temos uma condição atípica aqui entre Laguna e Imbituba. Instrumentos da Prefeitura de Imbituba e instrumentos da Prefeitura de Laguna que fazem parte do mesmo local. O posto de saúde, na mesma rua, é coordenado pela Prefeitura de Imbituba e a escola pela Prefeitura de Laguna. Então, isso precisa ser solucionado. Nós temos problema de conflito de limites em mais de 100 municípios de Santa Catarina. E esse projeto de lei é um projeto piloto para poder resolver não só esse problema aqui, onde o morador não sabe a que cidade faz parte, como vários outros municípios que vivem a mesma situação. Lembrando também que a cobertura completa dessas audiências públicas também está na nossa agência de notícias e também com cobertura das redes sociais aqui do Parlamento Catarinense. E reforçando ainda que hoje é dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, com transmissão ao vivo pela TVAL e também pelo nosso canal do YouTube, o Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Até a próxima, obrigado por sua companhia. Boa tarde.